Queridos, eu quero falar com vocês hoje um assunto muito louco. E talvez não, com certeza você nunca ouviu o que eu vou falar hoje para você. Eu quero falar hoje para vocês algo muito importante. É muito importante que eu sei que isso vai transcender um pouco daquilo que você já conhece. E eu tenho falado cada dia para minha esposa, tenho conversado com ela, tenho orado, tenho buscado, tenho lido muito, e Deus tem colocado, o próprio Deus colocando livros na minha mão que eu não fazia ideia que eles existiam. Porque nós precisamos, tem algumas coisas que nós precisamos conhecer de Deus. E quando a gente fala em reino, a gente está sempre muito programado na nossa linguagem sobre o reino. Porque a linguagem do reino ela é uma linguagem libertadora, falar sobre reino. É libertador, mas ela tem várias dimensões. Quem conhece esse negócio aí? Por que eu coloquei esse brinquedinho aí? Quem conhece esse brinquedo? Eu já tinha visto falar disso aí. Ok, esse brinquedo é velho, gente. Eu tô com 43 anos e eu conheci esse brinquedo, eu tinha 4 anos. Na casa do meu tio, que morava lá em Santa Bárbara do Sul. As minhas primas tinham esse brinquedo, eu tinha 4 anos. E eu joguei esse negocinho. Qual é que é a moral da história? Pra quem não conhece, é um pirata dentro de um barril. E daí tem todas aquelas espadinhas com cores diferentes. Você pode jogar até 4 pessoas. Você crava e quando o pirata salta fora, você sai fora da brincadeira. Então o último que permanecer. Então o nome do joguinho é Pula Pirata. Mas esse joguinho do Pula Pirata, eu vi ele lá nas minhas primas. E a partir daquele tempo, eu começava a pedir pro meu pai o quê? Um brinquedo desse aí, o Pula Pirata. Então chegava dia da criança, Natal, Páscoa, aniversário, ou qualquer dia da árvore, né, que fosse. Quando perguntava o que tu quer ganhar, Pula Pirata. 4 anos, depois 5 anos, Pula Pirata. Só que esse brinquedo hoje eu fui olhar aqui até R$89. Graças a Deus que as coisas estão muito acessíveis. Na época isso era muito caro. Era muito caro. Era um brinquedo assim que antigamente se dava um brinquedo uma vez no ano, tu escolhia um brinquedo do Natal. E aí eu fui lá, 5 anos, Pula Pirata. 6 anos, Pula Pirata. 7 anos. 7 anos eu me lembro que o meu pai fez uma proposta para mim. Ele comprou um brinquedinho da Estrela, uma lanchinha, uma lancha, sabe lancha essa que anda na água assim? E ela era a corda, muito legal. Daí tu brincava, tu colocava ela na água e ela andava. Daí ele encheu o tanque de água lá e trouxe. Ele tinha ido a Porto Alegre e comprou aquela lanchinha e me trouxe de presente. Ele disse assim, filho, daí assim, ó, tem um presente para te dar aqui. E daí ele disse assim, claro que era tudo para ver o quanto eu queria, né? Porque um brinquedo caro, naquela época tu não podia dar um brinquedo caro para ficar. Hoje em dia é muito descartável tudo, né? Você ganha alguma coisa, brinca um pouquinho, joga fora e não tô nem aí. Naquele tempo eu ia trazer ele físico, porque eu tenho ele aqui até hoje. Brinquei com os meus filhos, brinquei com os meus amigos. O Pula Pirata funciona até hoje, tá aí guardadinho, a gente brinca, e brinquei muito com esse negócio, é bem divertido. Até hoje se eu trouxer aqui para adolescente brincar, você vai dar muita risada, vai ser bem legal. Mas enfim, aí o meu pai chegou assim, pode ser essa lancha aqui no lugar do Pula Pirata? E daí eu já tinha aberto, visto, ele tinha botado no tanque, e ele fez a pergunta, ele disse assim, daí eu peguei ela, sequei, botei no pacotinho, pai, pode devolver, eu quero Pula Pirata. E aí aquilo foi interessante, mas aí a gente mudou, morava num bairro, a gente mudou para outro lado da cidade, lá em Santo Ângelo. Eu tinha 8 anos, e sabe o que eu queria? Pula Pirata. Com 9 anos, um dia que eu não pedi mais, não era nem, não sei o que era, se era dia do índio, dia da árvore, o dia da avó, mas não foi nem umas datas especiais, assim, de repente meu pai chega com uma caixa e um presente, sabe o que era? O dia do custo do Pula Pirata. Gente do céu, pensa numa alegria, cara, pensa num negócio assim que eu fiquei realizado. Outra coisa que eu desejei muito, coloca aí, o próximo, tá, esse aqui é pra gente antiga, sabe o que é isso aí? Pac-Man. Pac-Man, ele era um jogo do Atari, o top do negócio. Então assim, ó, aí isso foi mais tarde, eu fui ganhar um videogame, eu não consegui comprar o Atari, daí surgiu um videogame similar lá da CCE na época, mas que todos não, isso é moderno, cara, isso aí é tecnológico. Essa aí era um videogamezinho, não me lembro dele, mas ele era pequenininho, mas ele era compatível com todos os jogos da Atari. E eu demorei, gente, para ganhar esse negócio. Daí eu ganhei, eu acho que o videogame. Daí eu jogava do meu primo morava lá, eu sempre ia jogar com ele. Daí tinha vários jogos, mas o que eu gostava mesmo de jogar e achava legal na época era esse aí, dentre outros.
E aí um dia, eu quero só falar para você, eu queria tanto o negócio esse videogame aí, e o pai não tinha condições, e nós éramos 3 filhos, e quando você dá quem é pai e viveu nesse tempo assim, nessa época das coisas muito difíceis, você tinha que entender que você tinha que não podia dar um presente para um e dizer assim, ó, tem pai que faz isso, né? Eu não sei qual é o critério, dá uma coisa boa para um e dá caquedo para os outros ou não dá nada para os outros. Se tu passou por isso, tá? Deus vai te curar, em nome de Jesus. Mas graças a Deus eu não tive esse trauma na minha vida. Era aquela coisa assim, se tu dá para um, tem que dar para todos, e no mesmo nível de presente. Então, se eu pedir um presente muito caro, meu pai não tinha condições de dar coisas no mesmo nível para os outros. Certo? Então, o que acontece que um dia eu construí esse negócio. Esses dias eu vi até um programa que tem aí, chamado Manual do Mundo, que eles construíram um negócio desse aí. E eu disse assim, poxa, na época não tinha YouTube no meu tempo, mas eu construí um labirinto desse aí para brincar com os meus amigos usando ímã. Eu fiz isso com papelão, coloquei com um palito, organizei, fiz, e a gente brincava com os meus amigos num papelão com ímã por baixo, brincando de correr. Foi bem feitinho, porque desde pequeno eu comecei a desenhar com 7 anos, e eu fiz muita história em quadrinho, eu desenho nunca fui muito bom no realista, porque eu era mais no lado HQ. Mas esse tipo de desenho assim, eu fazia bem feitinho. Então eu fiz aquele labirinto e a gente brincou. E a gente brincou muito, a gente brincou mais de ano com esse negócio. Porque naquela época, quando a gente construía uma coisa, a gente cuidava. Porque senão não tinha outra coisa pra gente brincar. A gente brincava um pouco e não era aquela coisa louca que hoje em dia, assim, uma criança brinca 5 minutos de uma coisa e não quer mais, e já quer outra coisa, e já fica chorando, não tem nada para brincar, e o armário entupido de brinquedo. Na nossa época, se a gente fazia esse negócio aí, era isso aí. Depois o resto era subir em árvore, correr na rua, pega-pega, rolar pneu, descer de carrinho de ladeira, quem tinha, ou jogar futebol. Então era isso que eram as brincadeiras, entendeu? A gente brincava uma coisa diferente, ficava um tempão. E esse aí foi depois do Pula Pirata ainda, eu construí e a gente brincou muito. O que tem a ver tudo isso aí com dimensões do reino? Eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que você precisa e deve experimentar, ele parte de um princípio chamado desejo. As coisas só vêm para a realidade física, do espiritual, quando você deseja. E aí tem um versículo muito interessante que está lá em Salmo 37, no verso 4, que diz assim, agrada-te no Senhor, e Ele concederá, pode tirar as figuras e começar a botar os versículos agora. Agrada-te ou deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Tudo que você quer de Deus, você tem que desejar primeiro. Aí eu tenho aqui a mulher mais bonita do mundo, está aqui, a minha esposa. Você nem sabe, mas é coisa linda, ó. Minha, tá? Tira o olho. 21 anos de casado agora, dia 25 de agosto. 21 anos de casado esse ano agora, em agosto, dia 25 de agosto, dia do soldado, para não esquecer. Daí a gente casou no mesmo dia do soldado. Ela é enlouquecida. Por que casar no dia? Não, porque daí eu nunca vou esquecer daí a data do... Tá? Estratégia, né? Então, uma coisa assim, ó. Eu lembro do dia. Eu sou muito bom com datas, né? E com números. Eu conheci a Aline em 20 de setembro de 1996. Dia do Gaúcho. Nós tínhamos um evento na igreja chamado Primeira Noite da Canção Gospel. E a Igreja Batista Nacional veio participar. Eu era o cara que mexia no som. O som ficava lá atrás, uma mesa, e eu montava o som, e era a música, era o líder de música da igreja. E aí, quando eu vi aquele grupo todo, e dentro do grupo estava ela, esse doce, essa maravilha, que só brigou comigo naquele ensaio. Então, assim, a gente brigou muito, por causa que na Igreja Batista Nacional, onde ela participava, os microfones eram multidirecional. Sabe o que é isso? É um microfone que tu põe aqui embaixo e ele capta em todos os lugares. Então, todo o pessoal da Igreja Batista Nacional cantava assim. O multidirecional, ele é muito fácil de puxar a microfonia. E os nossos microfones na Igreja Batista Brasileira, lá em Santo Ângelo, eram unidimensionais. Somente assim. Se tu quisesse cantar, tu tinha que colocar bem na frente da boca. Se tu fizesse aqui, o som não saía. E aí, eu expliquei isso no primeiro momento para o grupo. Então, por favor, cantem com o microfone aqui. Ok. Botei a música lá. Aliás, começaram a tocar. Todo mundo aqui. E adivinha quem não entendeu o recado? Aquela pela qual me apaixonei, né? O tempo inteiro. E daí ela saiu de lá me odiando porque eu era muito chato. E eu saí daquele evento dizendo assim, mas que guria que não entende as coisas que tem que botar. Que dificuldade de botar o microfone na frente da boca. O fato está que depois ali, 26 de outubro, teve um outro evento gospel lá no Clube 28, em Santo Ângelo. E aí naquele momento, né, os meus pais, que são uma benção,
Tinha uns amigos em Juí, que eu não vou dizer o nome agora porque são pessoas conhecidas, que tinha uma filha, muito bonita, a filha, né? Mas eu não gostava dela, né? Parabéns para ela. E daí eles trouxeram a menina e tinham marcado. Só que quem se adianta governa, diz o ditado. Quando eu cheguei no evento, assim, na porta, estava uma multidão chegando, era uma banda que veio na época. E daí eu estava passando assim, puxando a Aline já aqui, ó, atrás, né? Puxando assim, de mãozinha dada, garantindo já o futuro. E daí quando eu chego na porta, assim, o pai assim, filho, está aqui a moça que nós queríamos te apresentar, e os pais dela tudo junto, assim, a fulana de tal. E daí o pai e a minha mãe com aquela cara de assim, aham, e os pais dela dizendo toda aquela situação. E eu passando assim, cheguei no hall de entrada do evento, todos eles assim. Daí eu só disse assim para ela, daí tá aqui a fulana. Daí eu disse assim, prazer. E ela cumprimentou e eu puxei aqui e saí. Os meus pais e eles ficaram com uma cara assim de, meu Deus do céu. E daí a partir daquele momento, 26 de outubro de 1996, algo lindo iniciou. Queridos, o que tem a ver isso aí? O brinquedo, o joguinho, a minha esposa, algo. Eu quero te ensinar um princípio básico. Você nunca vai se relacionar com Deus sem antes conhecê-lo, ou vê-lo, sem antes ver. Quando você coloca o olho num brinquedo, que as coisas dos teus sonhos, hoje em dia não tem mais isso, eu acho, mas no meu tempo era muito raro de conseguir. Você projeta e você já se imagina. Eu não duvidei do meu pai. Eu pedi com 4 e ganhei com 9, 5 anos depois, por questões financeiras. Mas todo ano eu tinha aquela expectativa. Um dia eu vou ganhar o meu Pula Pirata. O videogame eu pedi com mais ou menos essa idade aí, que eu conheci, acho que eu tinha uns 9 anos quando eu conheci o videogame. E daí eu pedi para ele e fui ganhar, foi menos tempo, graças a Deus. Eu ganhei com 12. Então com 12 anos eu ganhei o videogame. Foi menos tempo, mas teve tempo que ela espera, construir o brinquedo lá, enfim. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não ver algo e não desejar algo, você nunca vai poder possuir. Nunca vai ter, nunca vai desfrutar. Porque quando nós começamos a pensar assim, e o desejo, eu não estou falando aquele desejo torpe, eu não estou falando aquela coisa maliciosa, eu estou falando no sentido de você olhar. Para que você conheça uma menina, no exemplo de relacionamento, você tem que olhar e se agradar. Para com essa história de que tu simplesmente vai orar, ela tem que ser de Deus e ponto. Né? Gente, ver e desejar, tá? Coloca aí. Você precisa ver e desejar. Se está falando um relacionamento, é claro que você tem que olhar para uma pessoa e ver e desejar, ter o desejar é o desejo de aproximação, né? É um desejo de você chegar perto, desejar conhecer, na verdade. É desejar conhecer. Hoje em dia a coisa é muito louca, né? O pessoal chega atracado, né? Se atira para cima, fica numa lambeção, né? E depois vê se gostou ou não gostou, e de repente lambe um, já lambe outro. E desculpa a expressão, mas é bem isso que eu vejo, já presenciei, já vi. Então a coisa está meio mudada, nós temos que mudar o aspecto aqui, trazer a vida de Deus de volta para a situação. Desejar conhecer, saber quem é, se relacionar, entendeu? Porque as coisas com Deus acontecem da mesma forma. E depois você vai ter o contato inicial. Eu não sei se você passou por isso, mas a primeira, eu tive 3 namoradas. A terceira eu casei. A primeira eu me apaixonei. E suspirava e sonhava. O dia que a coisa... E eu ficava imaginando, deixa eu contar para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Preste atenção. E eu era filha do pastor. Quem botar o olho na minha filha aí, ó. Tá, ó. E aí tem discípulo, tem pastores aqui no ministério. Um dia vai botar, e se Deus quiser vai ser homem de Deus. Aquele que botar o olho vai estar andando junto aqui, ó. Vai comer 1 quilo de sal comigo primeiro, antes para depois, tá? E aí a coisa vai andar, discipulado. Mas assim, ó, eu tinha esse relacionamento com o meu pastor, e eles começaram nessa ideia. Eles sempre falavam assim, desde que, antes de ter ainda a filha com idade para pensar num namoro, eles diziam assim, poxa, eu queria muito ter um genro que nem você. Então aquilo que tu semeia, né,
Então, assim, os pastores... Porque eu sempre, como a Aline dizia, pastor nenhum que me pastoreou teve gripe. Porque eu era o xarope que sempre estava grudado nos pastores, né? Isso é declarações da minha amada esposa. Todos os pastores que eu tinha, eu estava junto sempre. E os meus pastores me ligavam e perguntavam, principalmente, alguns usavam essa expressão. O pastor Silvio dizia assim: Aguinaldo, o que tu está fazendo agora? Nada. Então, vem fazer nada aqui em casa, rapaz. Ele era carioca. Então, era para fazer nada lá, gente. Ele era um excelente músico, nós tocávamos música juntos. Mas esse pastor que eu estou falando aí, então, eu gostei dessa menina, mas o ápice do auge do meu relacionamento com ela foi pegar na mão dela. E foi o máximo. E levar ela num teatro que teve numa apresentação. Só mesmo. Foi uau. E daí, para quebrar o coração, né, de um adolescente na época que não tinha idade para namorar, porque nós não íamos namorar de outra forma, era uma permissão de crescer juntos. Entendo que antigamente tinha isso. Que alguém pesquisar e tu vai entender o que é corte. Você se coloca à disposição de alguém que você quer crescer junto e você se relaciona. Não tem beijo, não tem essas loucuras, não tem amasso, não tem nada. É simplesmente se relacionar e ter alguns momentos especiais para você andar junto. Ok. Depois uma segunda menina que eu gostei muito dela, mas foi muito estranho porque a menina ela era muito avançada assim na sua forma de ser. Eu tinha 16 anos. Essa aí foi antes dos 16. Porque era uma promessa de um relacionamento futuro. E essa menina, um dia, eu estava num grupo de jovens, assim, no final, eu via de bicicleta, e quando eu... Só Jesus. Aí, quando eu saí para fora, assim, ela se pendura no meu pescoço, né? Coisa de namorado. Eu já achava meio excessivo, porque os meus namoros, assim, tá pegando na mão, tá massa, né? Tá legal, porque sabe como é que é. Com 16 anos, o que eu tinha? Tinha uma bola de basquete, um skate e uma bicicleta calói dessa. O que eu posso oferecer, cara? Então tá louco. Era só... não, eu já tinha minha guitarra também, uma guitarra Fender. Mas eu não ia vender ela para fazer alguma coisa na vida, para casar, né? Então, assim, era o que eu tinha como que eu posso oferecer alguma coisa? E daí aquela moça se agarrou no meu pescoço e disse assim: eu não vejo a hora de casar contigo. E quando ela falou isso, eu tirei a mão assim: epa! Disse bem assim: casar comigo? Assim, eu tenho 16 anos, como assim casar? E daí eu montei na bicicleta e fui. Daí, fui mesmo. E não voltei. Mais tarde, 2 anos depois, eu encontro ela empurrando um carrinho, com um filho já. Discernimento, pessoal. Porque eu com 18 anos, não tenho nenhum problema ter filhos. Tive 2, mas no tempo certo. Você está entendendo a questão do avanço? Mas o que eu estou abrindo todas essas coisas para você aqui da minha vida particular? Depois conheci a Aline. E já contei a história de como a gente se conheceu. Casamos, nos tornamos família. Temos nossos filhos aí. Mas eu quero dizer para você, as coisas têm que ter um tempo. Mas tudo isso passou por algo. O desejo, ver e desejar, se agradar, se relacionar, conviver, ter um primeiro contato. E o primeiro contato é complicado, dá um negócio no coração do cara. Não sei, menino, não sei se tu sabe. São tudo metida machinha, eu nem sinto isso. Sente sim. Quem é homem, se é homem de verdade, sente. Dá um medão do cara chegar na primeira vez assim. Claro que hoje em dia tem uma coisa diferente, né? Que eles já chegam assim, já chegam se pegando. Aí é só hormônio mesmo, então não precisa falar. Mas agora assim, ó, quando tu quer bater um papo de coisa decente mesmo, tu chega assim, é hoje. Daí a pessoa está ali assim, vou chegar. E tu vai lá, passa, disfarça, vai para outro lado. Não, na volta eu chego. Aí passa de novo. Daí tu fica assim, não, e o coração, o cara não passa. Cara, dá esse negócio. E daí tu fica assim, pai, se eu chegar e ela disser, acho que não. E daí, e se eu contar? Deixa eu confessar aqui algo para vocês. Treme na base. A Aline chegou para mim assim na hora, assim, ela disse não para mim. Eu estou falando do meu pecado. Dela assim, e ela disse para mim, olha o fora que ela quis me dar. Ela disse assim, eu já tenho namorado. E daí, como Deus é filho, Deus sempre age no sobrenatural, isso que eu estou ensinando para você.
Aí dá lá naquele show, naquele negócio, nós estávamos na rua, lá fora, dá um blackout na hora. Quando eu disse, você já tem namorado, daí Deus diz assim, Então, se assim como eu disse, houve luz, haja luz e houve luz, eu vou dizer, haja escuridão. E daí, puf, apagou tudo. Daí Deus contribuiu, mandou seus anjos ali. E daí eu disse aquela frase célebre que começou o meu relacionamento com a minha esposa. Então você tinha. E dei um beijo nela. E tamo aí, ó. Pega o código, pega a visão. Entendeu? Assim, ó. Ela contou essa historinha que tinha namorado, assim, pois é, então agora... Sim, junto comigo, lado a lado, conversando um tempão, na hora que eu chego aqui, vem cá que tu vai ver, é o momento que, sei lá, né? E aí ela assim, eu tenho namorado. Eu olhei naquele olhar, esse olhar assim, profundo. Deus é bom. E daí eu disse, então tu tinha. E já era. E daí ela me dá a mãozinha e volta lá. E daí acontece tudo aquilo que a gente vai falando, né? Cara, queridos... Mas assim, ó, você tem que trazer para a realidade aquilo que não existe. Tá pegando o código aqui? Eu não estou falando de relacionamento, queridos. Eu vou falar daqui um dia eu vou falar, entrar profundamente sobre relacionamento. Você tem que trazer para a realidade aquilo que não existe. E sabe, vamos falar de Jesus agora, porque senão tu vai ficar achando que eu vou falar só sobre essas coisas, fica imaginando aí. E fica, sei lá, de repente teu coração está batendo por alguém, e pensa, é hoje que eu vou dar-lhe um beijo e dizer tinha. Não, isso aí tem processos, né? Então segura o processo aí. Mas, queridos, eu quero apresentar para você um Jesus, e quero viver um Jesus, que eu creio que a igreja desconheça. As dimensões do reino, ela fala em coisas de expressão muito mais profundas em Deus. Você já parou para pensar? E eu vou pegar agora a Bíblia aqui para falar com vocês. Que Deus falou que Ele vem habitar em nós. Não, agora não. Jesus já viu falar nesse detalhe que Jesus decidiu habitar em nós? E eu quero ler um texto contigo que ele me intriga. Eu não sei se isso dá na tua cabeça também. Está lá em 1 Coríntios 6,17. Escuta isso. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele, outra versão vai dizer. O que se ajunta com o Senhor se torna um só Espírito com Ele. Não sei se tu está entendendo isso. Eu não sei qual é a experiência que tu teve com Jesus, qual é a experiência que tu teve com Deus, qual é a experiência que tu teve com Cristo. E eu vou selecionar aqui, diferenciar para você entender. A experiência com Deus é uma coisa, a experiência com Jesus é outra, e a experiência com Cristo é outra. Mas aqui está dizendo que aquele que se ajunta com o Espírito do Senhor se torna um com Ele. Você já percebeu que a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, o teu Espírito se torna um com eles? Quem já passou aqui por bem sincero, por um momento de solidão que tu diz assim, poxa vida, estou sozinho nesse negócio? Levanta a mão aí. Ainda bem que foi só meia dúzia, o resto são tudo crentão, depois ora por nós no final aí, porque vocês estão top. Mas assim, que tu já passou por aquele momento que tu diz assim, poxa, cara, estou sozinho, estou largado aqui, vou afundar, sei lá, estou num barquinho, Jesus está aqui dentro, mas vai afundar tudo o negócio. E assim, meu Deus do céu, socorro, me tira daqui. É uma angústia. Quem já sentiu uma angústia de morte alguma vez? Não estou dizendo vontade de se matar, querido. Angústia de morte. Aquele negócio que diz assim, se pudesse acabar hoje, assim, a fim. Tava ótimo, tá bom, cansei. Já passei por isso também, cara. Só que um detalhe é que nós precisamos nos aprofundar aqui. Se Cristo é um conosco, um Espírito. Daí você já viu alguém falar de umas experiências assim doidas? Que eles começam a dizer assim, não, eu vi Deus falou comigo, Deus... Eu sei, não seja bem sincero, seja bem franco aqui. Não queira impressionar, porque não está sendo filmado, está sendo só gravado. Tua mão não vai sair na gravação. Olha só, mas quem já ouviu assim, o pessoal diz assim, Deus falou comigo essa noite, Deus falou comigo, Deus me chamou, Deus falou isso. Quem ouviu assim, literalmente, Deus falar com você, já assim e sentiu isso, levanta a mão. Eita! Levanta assim com coragem, não, tu não vai ser melhor que ninguém. 5 pessoas no meio dessa galera toda. Não, mas pera aí. 5 só é muito pouco. Pera aí. E como é que vocês conseguiram? Tá, isso é uma prática cotidiana? Garanto que vai baixar a mão aí, o pessoal não vai ser os 5 mais. Ouvir. Então, como que Deus fala conosco e só uns escutam?
Como é que eu não tive essa experiência? Como que eu vou me relacionar? Tudo que passa da esfera de comunhão, de desejo, de estar perto e começar a conhecer, e passa só por ouvir falar, vira religião. Se tu não teve uma experiência com Deus no aspecto de ouvir Ele te tocar, de ouvir Ele te falar, de ouvir literalmente, eu quero dizer para você, não estou dizendo que você é perdido, você é salvo, diga amém. Esse teu amém foi bem triste, acho que tu já se entristeceu. Mas assim, ó, você é salvo porque tu creu em Jesus, salvação plena, maravilha, amém? Entretanto, se você nunca ouviu Ele falar contigo, que experiência é essa? Agora eu vou dizer uma coisa para você, nas trevas tem várias seitas que são chamadas hoje em dia de religião, aonde tu vai lá e aí o cara senta numa mesa branca, não vou dizer nomes aqui, mas tu já entendeu, e aí baixam uma coisa lá e a pessoa escreve carta, fala com a voz, e aí o pessoal chora, ai, Deus está aqui porque olha só, está falando comigo. Pega o antepassado, o vô, tataravô e traz para a mesa para falar. E aí o povo diz, ai, Deus está aqui, está falando, olha só, é verdade, só eu. Como que ele sabe? Ninguém sabia disso. Já viu essa experiência? Em outro lugar, tu vai num outro lugar lá, que tem uns tamborzinhos que toca, e daí baixa outras coisas lá também, e aí as pessoas têm experiência com sobrenatural, umas doideiras que falam lá também. Aí tu chega na igreja, aí tu tá aqui, tu canta, tu vem todo domingo, tu tá assim, diz, esse Deus é demais. Que experiência teve com Ele? No culto, eu vou todo domingo no culto. É massa. Eu vou na rede jovem, bem, é legal, o pessoal toca umas músicas legais, a gente pula. E a experiência que teve com Jesus? Não, assim, ó, aquela vez que eu fui lá no culto, Jesus estava lá. Não, o pastor cantou, sua presença é real. Então ele devia estar lá, porque o pastor não ia mentir, né? Porque se a presença é real, ele devia estar lá. O pastor pelo menos estava sentindo que a presença estava. Mas e tu? Sentiu alguma coisa? Pastor, aqui não. Isso aí, a gente não pode ser assim. A gente não é na esfera do sentimento. A gente crê, é pela fé. Fé não precisa sentir. Fé. Crer, você não precisa sentir para crer. Mas quando você crê, você traz à realidade o que não existe. Quando você crê, aquilo que não existia passa a existir. Se você não via, pela fé você vai conseguir enxergar. Nós cantamos aqui, abra os meus olhos, né? Abrir os olhos para quê? Cara, o que eu quero te dizer assim, eu não estou te julgando e de nenhuma forma dizer que eu sou correto, eu estou falando do meu desespero, do meu coração, do que eu estou vivendo, e eu acho que é um tempo que Deus está trazendo isso para a igreja dele. Porque chega da gente ficar dizendo que conhece, que Jesus é e que eu sei do reino dele, porque o reino tem dimensões. E se nós não conhecermos as dimensões do reino, hoje eu quero despertar só no teu coração um desejo assim, dizer, ei pastor, mas isso é loucura, isso é muito doido. Eu já contei para você aqui que teve um menino que veio para a igreja uma vez, que ele queria poder de Deus, porque ele queria saber se Deus era poderoso que nem o Harry Potter, né? E ele tinha visto todos os filmes, lido os livros. E ele disse assim, eu quero o poder de Deus, porque tem uns caras que eu não gosto, que eu quero pegar eles e jogar na parede. Lembra que eu contei isso aqui para você? Mas ele tinha uma boa, eu vou dizer assim, ó, que a busca dele às vezes é muito melhor que nós. Você veio para cá para quê? Não, pastor, eu estou naquela vibe assim de ver, desejar para ver se, lá, vem cá que tu vai ver, né? De repente acontece alguma coisa e eu posso dizer, aí tinha, e sair de mãozinha dada. Não, se é uma motivação para te estar vindo aí, pode ser. Mas tu vai muito encontrar uma menina ou um menino aqui dentro. Mas e Jesus? O detalhe é que tem muita gente encontrado menina e menino nos relacionamentos, mas não encontra Jesus. E daí assim, ó, é amor, é love, coração. Assim, ó, é um mel que chega a repunar. Sabe quando é muito doce, repuna? Então assim, na rede social, no dia a dia, Florzinha, contigo, fala uma coisa que, assim, que eu passo vergonha alheia. Contigo, e eu olhando assim, Jesus, liberta. Eu não tive essa fase. Imagina chegar assim, amorzinho, meu, mas eu tomar um tapa nos beijos. Tu é um homem ou tu é um retardado? E eu disse assim, desculpa, você que está ouvindo, talvez você vai ouvir isso aí mais tarde, vai estar na rede social. Se tu tudo bem, eu não faço isso com criança. Eu acho assim, às vezes o pessoal chega e fala para a Gabi, o que tu está dizendo para ela? Não, estou falando em nenenês. Não, fala que nem gente. Chamava atenção, nenenês.
Pai, pelo amor de Deus, eu conheço uma língua que é estranha, do Espírito. Se tu quiser falar, chegar na frente da minha filha, um bebê, dizer, recalabaxe, que tudo, outra coisa. Agora, o que é isso? Meus filhos têm que ter inteligência. Minha filha com 3 anos falava bem e dizia os S's corretamente. Parou um pouco, né? Mas assim, era muito os meus pés. Eu achava uma graça. Eu quero lavar os meus pés, as minhas mãos. Isso certinho assim com 3 anos, cara. E falava de tudo que é coisa assim, ó, corretinho. O que é? E daí vem o pai tradutor, né? Ele disse que quer lavar o pé. Cara, aí, isso aí, ó. Se os pais faziam isso, olha para mim aqui, criança de Deus. Eles estão curados hoje. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. A gente tem que colocar coisas, tem que colocar vocabulário. Você está entendendo a mensagem aqui? Então, daí o pessoal fica todo meloso assim, e daqui a pouco 1 ano de casado, 2 anos de casado. Pastor, não dá, não aguento mais. Eu vou ter que largar. Vou separar. Ou às vezes nem avisam, porque eu acho uma máxima, né? Pastor, eu venho aqui, eu quero sua bênção para começar a namorar. Tá, desde assim, tu tem certeza, eu converso, daí tu fica jogando pérolas aos porcos, né? Não, verificou isso aqui. Sim. 1 semana eu já viu tudo. Eu disse, meu Deus, que ação, né? E daí outra semana, não, já conversei com os pais, conversar. Não, oramos todo esse tempo. Passaram 24 horas de oração, né? Para ter resposta tão imediata. Já oramos tudo. Quanto tempo faz? 1 semana. Sim, então tá bom. Que a benção, assim, os pais, o que acharam? Não, os pais deixaram. Quem sou eu para dizer não, né? Porque quem abençoa o relacionamento são os pais. Eu sou um sacerdote, eu digo assim, Senhor, que haja misericórdia e graça na vida desses jovens que começaram o relacionamento. Só que daí eles vêm aqui, toda essa coisa, isso é religião. Vem toda aquela coisa religiosa, assim, pastor, abençoa aí. E sabe o que acontece? Brigam por causa do cachorro quente que comeram, um queria com mostarda, o outro sem. E aí discutem, terminam, e não vem aqui para desconectar a bênção. Nunca ninguém me procurou para término de relacionamento, só para início. Querem a bênção para começar. Uma aprovação. Depois que termina, ninguém tem a cara de... E eu acho mais legal, eu queria que os casais que se separam, que se divorciam, que viessem aqui me procurar. Porque a Bíblia diz que só tem uma forma de divórcio. Né? Casado em Deus, crescido em Deus, estou falando aqui, ó, existem várias coisas, e chance sempre de novo. Deus é sempre um Deus de novos começos. Mas na hora que tu quer a bênção para separar, é bem simples. Qual dos dois quer morrer hoje? Não, é bem simples. Qual dos dois quer morrer hoje? Não, como assim, pastor? Eu quero a bênção para terminar aqui. Assim, não, a Bíblia diz que até que você disse aqui, quando fez o casamento, até que a morte separe. Então um dos dois vai morrer hoje. Nós vamos orar aqui, Deus vai matar fulminante. Já tem um piripá que vai cair morto aqui. Ele está livre. Qual dos dois quer que eu ore? Eu queria que os casais que desejam divórcio viessem aqui me pedir a bênção para terminar. Assim, terminamos mesmo, já, termina com a vida. Senhor, mata ele em nome de Jesus. Puf. Ei, pensei, isso é piada. Então leia Atos e veja Ananias e Safira. Como a coisa acontece na fulminação por desobediência e quebrar princípios. Fecha parênteses. Vamos continuar pregando aqui. Então, as coisas de Deus, eu quero dizer para você, presta atenção agora, vou te dar uns códigos aqui interessantes. Nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos desejar, nós precisamos ver e ter experiência com eles. Só que sabe como é que a gente faz para ter experiência? O exemplo do relacionamento é assim. Eu caminhava 6 quilômetros a pé para ver a Aline. 6 quilômetros. Talvez tu nunca fez isso na vida. Eu me lembro que tinha aqui, quando tinha o guard em funcionamento, para fazer 4 quilômetros, que é o primeiro brevet que ganhava, era uma choradeira. Eu fazia 6 toda vez que eu queria ver a Aline. A pé. Não tinha bicicleta quando eu comecei a namorar. Disponível assim todo momento. 6 km. De ida. Para voltar? 12 quilômetros. Esse dia eu fiz uma volta profética aqui em Girá, achei 12 quilômetros, estava com dor nas pernas, aleluia, consegui fazer 12 quilômetros. Depois eu estava lembrando, grande sacrifício. Só para dar uns beijos na boca e ser feliz, lá depois que tu estava noivo, tu fazia 12 e achava que estava fazendo nada. Agora para mim tu fez 12, uma volta profética e achou que está abafando.
E eu não ia ver a Aline só uma vez na semana. E às vezes assim, sabe aquela coisa apaixonada, eu sabia que ela saía da escola. Ela estudava no ensino médio, fazia magistério. E Deus disse assim, eu vou lá, na saída da escola. Pegava pedalada, daí eu pegava a bicicleta. Chegava lá, ficava esperando quando eu via ela, só para levar ela de casa até, da escola até a casa. E eu trabalhava, né? Então eu tinha que chegar, me arrumar, pegar a bicicleta e voltar do trabalho correndo, fazia isso, ia de bicicleta, chegava lá, andava com ela e depois a 1h30 eu pegava no trabalho de novo. Daí, romântico, deixava ela lá e voltava que nem um loucão, pedalando, engolia uma comida e já ia para o trabalho depois. E tu vai dizer assim, essas coisas de fazer loucura para Deus, vocês são fanáticos. Tá, fazer por ela. Não menosprezando, mas eu estou querendo dizer que a dimensão é muito maior. Tá louco todo sábado aqui numa rede, isso é louco, isso é religião, pastor. Orar todo dia, isso é religião. Mas tem coisa quando tu quer, tu não mede preço, nem distância, nem sacrifício. E aí nós queremos dizer que queremos Deus na nossa vida. Eu vou dizer umas coisas que Deus faz. Você sabia? Só te explicar uma coisa, Deus é o Pai. Ele está sentado no seu trono lá no céu. Amém? Todo mundo sabe disso. Jesus é o Filho do homem, aquele que veio e se fez carne, morreu e cumpriu tudo aquilo que era necessário. Ele viveu a humanidade que você não consegue. Por isso que ele veio, para ser perfeito, porque você nunca vai ser perfeito. Diga amém. Agora, você só pode se apropriar da perfeição de Cristo, de Jesus. Jesus viveu como homem nessa terra aqui por 3 anos e meio, para ser perfeito, o Cordeiro de Deus sem pecado algum, para que ele pudesse morrer. Porque talvez você nunca escutou isso, mas lá em Levítico havia 2 bodes que eram sacrificados. Isso eu vou pregar amanhã de noite, eu acho, se o Espírito Santo não mudar. E havia um sacerdote, levita. E aí os 2 bodes eram apresentados na expiação anual, que era por todo o povo. Um bode era um bode e um cordeiro. O bode era preto, e aí se orava por ele, e toda a tua maldição, todos os teus pecados ia para cima do bode. E aí o bode era mandado para o deserto. E na cabeça do bode era escrito santidade ao Senhor. A mesma coisa que era escrito no Levita, ou seja, anátema. A santidade do Senhor quer dizer anátema, é amaldiçoado. Qualquer um que tocar é do Senhor. Se tu tocar, tu vai ser amaldiçoado. O Levita também tinha, lá que trabalhava no templo, um escrito santidade ao Senhor, que tem o mesmo significado. Ninguém pode tocar nele porque vai ser amaldiçoado, porque ele é do Senhor. Eles nem herança ganharam porque o Senhor disse assim, a minha herança sou eu na vida de vocês. Isso que Deus falou para os levitas. Fecha o parênteses. Aí esse bode era mandado para o deserto, o bode preto, para morrer lá. Se alguém encontrasse ele no caminho e quisesse achar que era do seu rebanho, ia ver lá a santidade ao Senhor. Daí ele disse, não, esse aí tem que morrer. Ninguém podia alimentar, ninguém podia fazer nada. Porque a maldição traz o quê? Morte, obrigado. Eu acabei de dizer, o bicho tinha que morrer. Porque a maldição traz o quê? E por que não era o mesmo? As 2 figuras são de Cristo. O bode que era colocado à mão e confessado todas as... E olha que coisa interessante. Às vezes a gente quer fazer por atacado, né? O Senhor me perdoa todos os meus pecados. Quando tu chegava lá diante do bode, botava a mão na cabeça e tinha que dizer pecado por pecado e transferir para o bode. Tu impunha a mão no bode e transferia pecado por pecado, confissão. Aí o bode recebia ali, porque é assim, pastor, porque Deus mandou. Pronto, está lá em Levítico. E daí depois disso, tinha o cordeiro. O cordeiro era de um macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula alguma. E aí ele era morto. E o seu sangue era derramado. Sabe por quê? Porque o pecado traz o quê? Morte. Você não ia morrer. A maldição ia para o bode expiatório, que chamava. De aí que veio a expressão bode expiatório. A maldição ia para o bode expiatório e ele ia para o deserto para morrer. Porque o salário do pecado é a morte, ele tem que morrer. Agora, o que acontecia com o cordeiro? O cordeiro, ele substituía você, ou nós. O substituto, o cordeiro é o substituto. Alguém que precisa verter o sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o cordeiro morria. Por isso que quando João viu Jesus, disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o efeito Jesus. Jesus veio fazer isso por você. Diga amém. Entendeu qual é o papel de Jesus nessa terra? Pronto. Depois disso ele vai, morre e ressuscita. Ele ressuscita como Jesus ou ressuscita como Cristo? Cristo. O Cristo é o eterno, é aquele que sempre existiu, o ungido de Deus. E agora aqui que está o mistério. Olha só, Colossenses, coloca aí para nós, 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Hoje você tem que entender alguma coisa, pelo menos que eu estou pregando. Fora a parte dos relacionamentos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Havia um mistério oculto em todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. Santos vocês,
que creram no Senhor Jesus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Os gentios era todo aquele que não era judeu, nós. Que é Cristo em vós, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. Olha aqui, quando a gente recebe Jesus, nós nos tornamos um espírito com Ele. Então o que Ele está dizendo assim, tem um mistério que Deus fez, Cristo habita em você, diga amém. Lembra que eu estava falando sobre a tristezinha de ficar sozinho? Como que tu consegue ficar sozinho se Cristo habita em você? Como você pode dizer, pastor, eu estou muito abatido, não sei, acho que Deus não está me ouvindo, Deus não está falando comigo, eu não escuto Deus, se Cristo habita em você? Então acho que não habita. Não, Ele não mente. Aquele que confessa, Ele vem fazer morada. Está aí, ó, Cristo em você. Um mistério agora está liberado para nós. A partir do momento, eu quero te dizer uma coisa hoje, jovem. Você acreditou em Jesus, Ele veio morar em você. O que isso tem a ver com reino, pastor? Tudo. Quando Ele olha lá para os fariseus e diz assim, vocês não vão dizer, o reino de Deus está ali ou acolá. Pois o reino de Deus, falando aos fariseus, está diante de vocês, falando a respeito dele. Quem era ele? O Cristo. Depois ele vai dizer, numa outra versão, vai dizer assim, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem é o reino de Deus que está dentro de nós? Yes! Alguém entendeu? Aleluia. O que é o reino de Deus que está dentro de nós? Fala mais alto para aparecer na gravação que tu está assim. Ei, o pessoal entendeu tudo. Vamos lá então. Qual é o que é o reino de Deus que está dentro de vós? Cristo. Não tem outra forma. O reino de Deus em vocês não é você. Não é o reino milenar. É Cristo em você. Se você tem Cristo dentro de você, você tem o reino de Deus. E agora tem algo muito louco aqui. Meu Deus, não sei se eu vou conseguir terminar de pregar hoje para vocês aqui. Tem tanta coisa. Olha só. Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí, que o Deus de paz vos santifique em tudo. Deus está querendo santificar você em tudo, separar, pegar para Ele, em tudo. Espírito, alma e corpo. Preste atenção nisso aqui. Você sabia que Deus é trino? Pai, Filho e Espírito Santo. Você é a imagem de Deus. Espírito, alma e corpo. Quando ele fala que as três partes convergem e precisam estar alinhadas, ele não está falando de coisas físicas, ele está falando de coisas espirituais. Preste atenção nisso. João capítulo 4 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Espírito em realidade. Espírito fala da comunicação espiritual. Realidade é o espiritual trazendo para a vida a realidade. Então você vai adorar em espírito e em realidade. Então eu vou te dizer uma coisa. Jesus. Olha outro texto. Você é reino de Deus. E você é casa de Deus também. Apesar da música ter tanta crítica hoje na internet, eu fico olhando aquelas críticas de vez em quando assim, nem perco meu tempo mais. Olha 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha só, vós sois pedras vivas, casa espiritual, casa de Deus. E são sacerdotes. Olha o que está dizendo. O sacerdote que existia lá no Antigo Testamento tinha uma função, que eu acabei de explicar, de organizar isso. Você hoje tem essa função de se colocar diante de Deus, dessa forma. Olha, o próximo versículo aqui, 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O teu corpo é templo dele. A partir do momento que ele veio morar em você, o teu corpo é templo dele. É dele, casa de Deus. Outra aqui, agora escuta isso. 1 Coríntios 13,17. Se alguém destruir o templo de Deus, o seu corpo, Deus o destruirá,
Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, não é mais teu. Se tu destruir o teu corpo, Deus vai destruir você. Porque esse corpo, a partir do momento que tu se sim para Jesus, não é mais teu, é dele. Espera aí, Tessalonicenses está dizendo: todo o vosso espírito, alma e corpo estejam tudo conservados, íntegros para a vinda do Senhor. Ou seja, todos eles concordantemente unidos. 5:23. Acho que é isso, TS 23. E olha aqui Apocalipse 1:6. Eu sei que é muito versículo. Depois tu vai escutar isso aqui e vai entender. Ou não. Depois eu vou mandar esse quadro aí e tu vai entender, em nome de Jesus. E nos fez reis e sacerdotes. A sua versão vai dizer reino e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Tá, o que eu estou querendo dizer para você aqui. A partir do momento que você creu em Jesus, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo se unem a Cristo num só espírito. Deus começa a habitar em você. Você nunca mais vai estar sozinho. Isso eu já sabia, pastor. Ok. Então, ele está dizendo: organize tua casa. Porque você é o reino de Deus. Ou seja, Cristo habita em você. O reino dele tem que estar em você. De que forma isso acontece? De forma espiritual. Como que eu vou saber do espírito, pastor, se são coisas espirituais que a gente não consegue ver? O detalhe é que a Bíblia nos ensina como fazer. É que nós não lemos Bíblia e aí não sabemos. Nós queremos fazer todas as coisas aqui assim. A gente quer vem aqui, o pastor pega uma coisa legal, diz que vai dar tudo certo, ora por nós, depois nós vamos sair comer aí, estamos com fome já, e se reunir. Cara, não, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria. Então nós precisamos entender que tem algo aqui. Deixa eu só dar um testemunho breve aqui, antes de nós encerrarmos. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Deus tem me dado contato de pessoas e livros, pessoas que tiveram experiências, não só livros como pregação. Essa semana eu vi a pregação de um pastor que ele tem a visão aberta. Eu comecei a falar disso aí e não concluí. Ele vê o mundo espiritual. Ele vê anjos, ele vê o Senhor Jesus. Ele vê as coisas acontecendo, visão aberta. E ele dá treinamento disso nos Estados Unidos. Tem que saber falar inglês. Tá? Ou ter um bom tradutor. Ter paciência para traduzir essas coisas. Eu estou começando a traduzir um monte de coisa. Queridos, ore por isso, me ajude. Se tu tem um talento, quer fazer as coisas. Tem muito, eu estou acesso com muito material em inglês e espanhol. Espanhol, eu estou manjando tudo já. Eu consigo fazer tradução simultânea, assim, se você quiser. Eu ponho um vídeo aqui, vou traduzindo para ti. Mas o inglês eu não estou nesse nível. Mas tem muita coisa de Deus acontecendo, gente. E Deus está preparando nesse tempo. Então, Ele está dando visão aberta para quê? Olha só, olha uma coisa que eu li hoje, um outro pastor, que aconteceu isso em 2015. Gente, preste atenção. Você sabia que quando você dorme, eu já preguei sobre isso, o teu espírito não dorme? Tá. E para que Deus vai deixar teu espírito acordado? Para receber dele. Tu pode receber sonhos e visões, mas preste atenção. Através dos sonhos, Deus pode te levar a outros lugares enquanto você dorme. O sono deveria ser o momento mais esperado do teu dia. Tu ora, se consagra assim, Deus, mas não para o Vini já riu, né? Não, assim, não é a maior parte do teu dia. Eu disse ser o momento mais esperado. Preste atenção. Enquanto você dorme, gente, isso aqui é muito sério. Isso não é brincadeira, isso é sério. Enquanto você dorme, Deus pode te levar a lugares. E esse pastor contou que ele teve na Índia e que ele teve nos povos lá, em espanhol, lá eu esqueci o lugar onde é que era. E assim, ele teve numa prisão. Olha que loucura. Tu viu o filme aí do Dr. Mistério que está saindo agora, aí, o último, falando sobre portais que se abrem? O anúncio, não viu aí os trailers? Quem vê Marvel aí, alguma coisa? Agora só eu, né? Só o pastor vê Marvel, né? Obrigado, tem mais meia dúzia. Então assim, tem aqueles negócios que abrem portais, outras dimensões. Sabia que isso existe e está na Bíblia? Enquanto você dorme, Deus pode te levar a outros lugares. Esse pastor teve a experiência de estar orando. Foi num monte, orando, e quando chegou lá, o homem que estava orando disse assim, que bom que você veio. Deus ouviu a minha oração.
eu preciso que você pregue nesse... E começaram a conversar, ele dormindo em casa, e eles começaram a conversar a respeito do que Deus queria fazer. Dizer, mas isso é heresia. Pedro estava lá em Jope, subiu no terraço com fome e teve uma visão. E aí vinha um homem falar com ele dizendo, atravessa tal lugar e vem pregar para nós. Gente, isso é bíblico. Então, enquanto você dorme, Deus quer usar teu espírito para te levar para outra dimensão, para outros lugares, para outros países, para o lugar onde quiser, se você estiver conectado com Ele, para ter experiências com Ele. O sono não é só para te babar no travesseiro. Tem um princípio espiritual. Diga amém aí. Eu sei que tu gosta de babar no travesseiro, mas você tem que entender que tem um princípio espiritual. Como que a gente acessa isso? Buscando o Senhor. E eu vou te dizer isso no final aqui, como é que a gente busca o Senhor nesse sentido. Tá? Outra coisa que aconteceu, ele foi num lugar, ele foi numa prisão, e o que fizeram com o cara, fizeram com ele. Amarraram eles, era um país perseguido por causa do evangelho, amarraram ele com arame farpado. E ele disse que ele sentia as dores, e ele dizia assim, mas eu estou sonhando, não pode ser real. E daí, uma hora pegaram a arma, um fuzil R15, e colocaram na cabeça dele assim, mas isso é só um sonho. Ele dizia, é só um sonho, eu estou dormindo, eu fui deitar, eu estou dormindo. Ele disse, até que eu senti o cano gelado na minha nuca, e daí eles me chamaram ali, assim, mas isso é só um sonho, é só um sonho. E de repente, assim, Deus me acorda, e ele acordou em casa. Olha a viagem. Acordou na cama dele, com os pulsos em cima, cortados. E ele disse que ele tem até hoje a cicatriz dessa experiência que ele teve. E daí tu vai dizer assim, pastor, que viagem, isso é coisa de espírito, isso é coisa isso é do diabo. Não, Elias disse para Geazi, por acaso meu espírito não estava com você quando você negociou com ele? Lembra da história que ele pediu dinheiro depois que Naamã foi curado? O Elias disse assim, não é para fazer isso. E ele foi lá e disse assim, Eliseu. Ele disse, não, Eliseu ou Elias? Eliseu. Daí o Espírito acompanhou. Paulo diz várias vezes nas suas cartas, eu estava com vocês aí em espírito e já julguei essa pessoa que cometeu tal pecado, que ele seja tirado da igreja. Aquele cara que tinha relacionamento com a madrasta. O meu espírito estava aí com vocês. Existe transporte no espírito. Daí tu vai lembrar de Felipe, o evangelista, que Deus pega ele e leva para um lugar, batiza um eunuco e depois ele se acha em outra cidade, 90 quilômetros depois. 90 quilômetros depois. Ele, cheguei. Existe. E aí eu estava vendo uma outra experiência de testemunho. Gente, testemunho, tem gente provando as coisas, fazendo, Deus fazendo, acontecendo. Uma menina que estava orando, lavando a louça, orando em línguas. O processo está, olha aí, orando em línguas. De repente a mãe dela chega com mais louça para lavar. E o poder de intercessão nela. E derruba os pratos, e dá um berro, quebra, não tem mais como lavar. Era a menina orando, dizendo, Senhor, encerra essa... Não, capaz, não é nada disso. É para você entender assim, quando ela chegou na cozinha, a filha dela, metade do corpo dela tinha desaparecido. E a outra metade já estava transparente, assim como se tivesse vindo para o outro lado. Ela estava orando em espírito e Deus tinha levado ela para algum lugar. Isso se chama arrebatamento. Deus tinha levado ela para outro lugar. E daí a mãe dela deu o grito, tudo aquela coisa. E ela voltou, tudo mais. E você vai dizer assim, não, mas isso é coisa de filme, pastor. E os filmes tu acha que saiu da onde? Essa metafora falou conosco, tudo, atendeu a Gabi, mas não lembro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Esse é o mistério de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que as coisas começam a acontecer. E que nós temos que buscar. E tu vai dizer assim, pastor, mas o senhor já viveu isso aí? Mas estou louco para viver. Estou doidinho, estou a fim de achar uns doidos que queiram junto, assim. Nós vamos orar, se não achar monte, eu vou construir uma torre. Se não achar torre, eu vou subir numa árvore. Mas não sei, não importa, onde tiver que buscar. E o detalhe é assim, agora a coisa mais impressionante de todas. A gente pensa, eu tenho que ir para um lugar para achar Deus. Agora descobrir, sabe qual é o lugar mais especial que tu encontra Deus? Aonde você precisa encontrar primeiro? Em você. Dentro de você. E eu vou te dar três aspectos aqui. Deixa eu só terminar aqui antes da... Lembra dos 3 aspectos que eu vou falar para você. Olha só, pastor, isso é muito confuso. Presta atenção no que Jesus disse. Lá em João 1, 50 e 51. Ele vê Natanael chegando e diz assim... Jesus respondeu e disse, porque disse... daí ele vê que Natanael estava debaixo de uma figueira. Olha o que acontece aqui. Você tem que prestar atenção na Bíblia, nas entrelinhas, e não só ler corridão. Olha só.
Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Natanael creu porque quando chegou, Jesus olhou para ele assim: eis aí um homem que não há dolo algum. E daí Natanael assim: da onde que tu me conhece? Eu vi você enquanto você estava debaixo da figueira. Olha que massa isso. Jesus foi lá e estava lá, viu ele. Como? No Espírito. E aí ele cai prostrado: Senhor Deus e Deus meu. Senhor e Deus meu. E cai prostrado. Daí assim, daí Jesus se indigna. Porque eu disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que essas verás. Olha o que ele diz que vai ver. Ele disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente lê isso assim: que legal, né? Jesus usou uma parábola. Não, ele está falando algo aqui. O céu vai se abrir sobre você e anjos vão subir e descer e você vai conseguir ver. Subindo e descendo. Olha, está falando, por que o Jair destacou isso? Por causa da questão da presença. Porque eles já estão aqui. Não quer dizer que a partir de agora os anjos vão começar a vir. Não, eles já estão e você vai começar a acompanhar o ministério deles. Que talvez você não saiba, acho que o Alisson falou semana passada aí. Talvez não falou tudo, mas uma boa parte a respeito do ministério dos anjos. Então você precisa entender essas coisas. E agora dá um pulinho lá só para Gênesis 28:12. O sonho de Jacó. Você já viu isso? Gênesis 28:12. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó viu aquilo que Jesus disse, que a partir de agora vocês vão começar a ver. Porque na dispensação de Jacó, Deus só falava em profecia do que ia acontecer, sombra do que haveria de vir. A partir de Cristo isso se tornou realidade para mim e para você. Diga amém. Isso é realidade para nós. Pastor, mas que loucura é essa? Como é que a gente vai ver isso aí? Vamos começar com as experiências simples. E agora preste atenção. Sabe por que nós não recebemos? Porque tem um texto que diz que uma casa dividida, Mateus 12:25. Presta atenção nisso. É cheio de código essa pregação de hoje, jovem. Talvez seja bastante profundo para a tua cabeça aí, mas o bom é que tu está aqui e o Espírito Santo é quem faz a coisa. Eu só estou aqui sendo o instrumento. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que nós somos mesmo, que a gente falou no início aqui? Casa. Nós somos também reino. Um reino dividido entre nós não subsiste. 1 Tessalonicenses 5:23 está dizendo assim: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados, unidos, íntegros, juntos na vinda do Senhor Jesus. Ou seja, o que Deus quer é que você se alinhe no espírito, na alma e no corpo para experimentar as coisas. Porque se você, olha só o que a gente vive como igreja, uma casa dividida. Porque a gente pensa que coisas espirituais são coisas espirituais. Coisas da alma, deixa para o psicólogo. E coisas do físico, o físico é o físico, né? Vai do jeito que dá, vamos na força do nosso braço, vamos fazer a coisa acontecer. E uhul. Mas falando, se levar para a psicologia, o inconsciente. Até hoje não se sabe o que passa no inconsciente humano, né? Se for estudar a questão da psicologia. A grande questão da psicologia é tratar muitas vezes o teu inconsciente. Coisas, traumas, questões que você tem, problemas que você tem na tua vida e que estão lá jogados no inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente do tribunal de Satanás. Sabe por quê? Traumas e coisas jogadas lá dentro e que afetam tua vida até hoje e você não sabe. Estou estudando sobre o tribunal. Afetam a tua realidade. Sabe o que é? Tudo que tu fala, tudo que tu faz, isso é para amanhã. Não falte o culto de amanhã. Tudo que tu faz, tudo que é registrado por anjos e por demônios. E a Bíblia fala várias vezes: serão abertos os livros. E os registros, cada vez que... depois que Jesus entrou na tua vida, jovem, que você aceitou Jesus, ele não entrou para você viver desgraçado. É que o problema é que o desequilíbrio entre a nossa casa, o reino dividido, a gente queria estar fazendo, a gente quer estar no meio da sociedade, amando esse mundo, vivendo as coisas com esse corpo. No nosso sentimento, a gente quer seguir o coraçãozinho, né, e fazer do jeito que está. E no nosso espírito, eu vou de um domingo, tá bom já. Meu espírito está massa. Ele não entende, você não tem uma sede de busca por Deus para que Ele regule você e torne um só com Ele. Porque quando tornar um só com Ele, as coisas vão acontecer. Dons, talentos que Deus dá, são ferramentas para você utilizar. Mas não adianta nada você tentar utilizar essas coisas se você não quiser.
Se você não quer se alinhar, então há algo espiritual em Deus que nós não conhecemos. E chega, está na hora de começarmos a conhecer. Você tem que vir aqui loucão e começar. Só que o detalhe é que a gente não pratica isso. Eu estou dando uma palavra aqui para vocês, talvez você não está entendendo 100%. Mas eu estou te dando alguns códigos aqui, e tu sai para lá, que massa. Não entendi muito bem, mas legal que assim, ó, que a gente pode viajar, sair lá, Deus é massa. Não, cara, não é isso. É tu pegar assim, como é que faz, pastor? Como é que eu ajo? Como é que a gente trabalha nisso? E daí sabe o que acontece? Os brinquedinhos do início não era só para falar do desejo, mas para falar da perseverança. Eu pedi o brinquedo com 4 anos, ganhei com 9, 5 anos pedindo a mesma coisa e crendo que ia receber. E recebi. Aí tu fica aqui, tu ora daqui até semana que vem, chega sábado que vem, pastor, não senti nada. Queridos, é perseverança. Deus quer a mesma coisa. Deus quer que você se entregue. Deus quer ver você desesperado, dizendo assim, eu quero ver, eu quero ler, eu quero buscar mais, eu quero ver esse sobrenatural de Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver Jesus manifesto, o cara falando, eu fiquei louco num negócio que foi orar assim, uma pessoa pediu oração para ele assim, veio orar, e ele foi botar a mão assim, parecia uma máquina de xerox quando está passando assim. Ele assim, eu passei na mão, a pessoa está deitada na cama, eu passei, veio uma luz na minha mão, e foi por todo o corpo. Sabe quando está fazendo xerox, que vem aquela luz assim? Ele assim, ele olhou assim, meu Deus, agora, pouco tempo acontecendo essas coisas. Daí tu vai lá para esses caras místicos, e eles fazem tudo a mesma coisa, só que com outros poderes, com os poderes das trevas. Porque o diabo também quer fazer coisa, para ganhar pessoas. Porque a realidade espiritual é que muda você. É o que você vê, o que você vai encontrar, que você vai buscar. Eu vi, eu quero. Eu vi, eu quero. Eu quero ver Deus. Eu tive esses dias lá no Paraná e vi Deus curando gente de uma forma doida. Pessoas sendo curadas. Cara, assim, eu vi coisa. Eu vi uma mulher que ela tinha um tumor no seio do tamanho de um limão. E ela chegou lá, quis se queixar, porque todo mundo está abatido. Olha como o diabo confunde. Quando você não entende quem você é em Cristo e o que Cristo pode fazer em você, você se sente desprezado por Ele. Aí a mulher chegou lá assim, eu tenho... Olha como o diabo cega. Ela, eu tenho um tumor aqui do tamanho de um limão. Daí o pastor que estava lá ministrando, assim, estava a orar, e daí ele soprou na mulher. E daí ela... Uma cara de desgraçada. O que foi? Sumiu? Não, está aqui ainda. Tá, mas não aconteceu nada. Não, está do tamanho de uma bolinha de gude, do tamanho de uma bolita. Cara, de um limão para uma bolita tem uma boa diferença, não tem? Não era para te começar a gritar dizendo, meu Deus, está acontecendo. Eu já falava a língua estranha e falava cambalhota, se fosse o caso. Porque aconteceu um negócio ali. Ela assim, está do tamanho de uma bolita. E daí ele disse, então deixa eu orar de novo. Orou, e daí soprou na mulher. É bom que tu acordou, né? E aí, puf, sumiu ela. Sumiu. Eu disse, mas que vontade de sacudir. Disse assim, mulher, sumiu. Tu tinha um limão carregando no peito aqui e agora não tem mais nada. E ela estava quase depressiva por causa que ficou do tamanho de uma bolita. Queridos, o detalhe é... A gente precisa ver o sobrenatural de Deus acontecendo e buscar as coisas de Deus e assim, Deus, eu quero isso para mim, eu quero orar pelas pessoas, eu quero curar desse jeito, eu quero ver alguma coisa acontecer, talvez não seja o meu ministério expressivo, curas, mas eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer. Eu quero não ficar depressivo, não quero ficar deprimido, não quero ficar apanhando capeta, um monte de coisa que veio aí, acidente de carro, outras coisas acontecendo aí. Assim, eu não quero mais isso, eu quero que o Senhor olhe para mim e que o inferno entenda que eu sou teu filho, que eu estou em Cristo, somos um e que a partir de agora quem bate nele sou eu. Ai, que medo de bater no diabo, pastor. Não, eu não bato, porque eu não tenho poder nenhum. Mas em nome de Jesus, no sangue do Cordeiro, aquele que me resgatou, aquele que me livrou, e a vida de Cristo em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, querido, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia declara, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem inferno que se levante contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa estar em Cristo. Pastor, que legal. Então vamos orar aí para o Senhor botar nós em Cristo. Daí hora, entra em Cristo. Daí tu sabe aqui, agora estou em Cristo. Não, queridos, é um processo e uma construção diária, um desejo louco de querer ver essas coisas acontecendo. Tu queria ver isso aí acontecendo? Pastor, mas eu nunca vi, eu não sei se eu acredito no que o Senhor está dizendo. E é por isso que quem já saiu daqui de Giró para ir para outro lugar só para ver essas coisas? Não, mas eu sou crente, eu creio, eu não preciso ver. Porque sinais só ajudam a crer os que estão dispostos a crer. E estes não precisam de sinais. Repeti essa frase um monte de vezes, já pedi perdão.
Senão ajuda a crer, sim, eu quero ver coisa acontecendo, quero ver aleijado andando, quero ver cego vendo, quero ver mudo falando, quero ver endemoniado sendo liberto, eu quero ver anjo descendo, subindo, quero ver coisa acontecer, eu quero estar orando aqui, puf, sumir na tua frente e apareço em outra cidade. E vai estar no teu lado, e tu vai pensar, arrebatou, não, eu só fui dar uma saída e volto. Queridos, isso é sério. Só que se não gerar no teu coração esse desejo, sabe quando que nós vamos viver isso? Nunca. 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 Nós precisamos entrar numa dimensão em Deus. Talvez você precisa conhecer um nível de relacionamento. Deixa eu falar 3 coisas para você, que agora eu vou falar. Primeira coisa, existe uma unção para ser liberada na tua vida. Unção é poder de Deus, diga amém. E a unção está disponível. Sabe daqui? Está? Olha... Jesus, tem um monte de versículo que vem na cabeça. Segura um pouco aí, irmã. Fala. Depois tu tenta resumir se tu tentar. Deixa eu não me perder aqui. Efésios capítulo 1. Não, Efésios 2:6 diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Sabe uma coisa? Vou sentar um pouquinho que eu estou cansado. Sabe de uma coisa que a gente sempre ora? A gente aprendeu na oração do Pai Nosso que o teu reino venha. Presta atenção nisso. E a gente fica esperando que o céu desça aqui e as coisas aconteçam. Só que a gente quer ver assim, daí como a gente não vê o céu descendo, preste atenção nisso. A gente projeta então a expectativa no reino manifesto da vinda do Senhor Jesus. Só que agora uma coisa assim, a oração que o teu reino venha, aonde que está o reino de Deus mesmo? Em nós. Em nós. Sabe quando ele vai manifestar? Sinceramente aqui, não me decepcione também, né? Daí ninguém levanta a mão. Quem gostaria aqui, não pode me decepcionar, não tem aí. Quem gostaria aqui de curar, orar para uma pessoa e ver a pessoa sendo curada? Ei, imagina que massa, cara. É operação de maravilhas. Uma pessoa não tem perna, tu orar e a perna crescer. Acontece, eu já vi acontecer. Levanta a mão aí. Imagina que massa. Eu já vi acontecer ao vivo. Já vi em vídeo e já vi ao vivo. Uma perna crescer. Mas isso é a manifestação do reino. Só que o grande detalhe é que não é algo do céu que vai descer. É algo que está em você que precisa sair. É algo que está em você que precisa sair. Pastor, tá louco? Mas como é que eu vou orar por alguém se não cresce a perna? Que fiasco. E se o cego continua cego? Até o Caleb. Todd White, se tu não conhece, pesquisa o cara na internet. Um dos evangelistas que eu acho mais top. Freestyle, o ministério dele lá. Evangelismo, né? Todd White orou por 900 pessoas para ter a primeira cura. Aí tu ora pela primeira, não funciona, eu sabia que não ia dar certo. Sabe por quê? Porque a nossa fé precisa de ação. A nossa fé precisa de ação. A gente crê que algo vai fazer, a gente começa a mover. Quer expulsar demônio, não saiu o demônio, daí tu sai, eu sabia que demônio não quis sair, ou demônio sem vergonha. E daí tu apanha do demônio. Mas tu tem que botar a mão na cabeça, demônio, eu, ora, pois, saiu, não saiu, mas tem que, para isso tem que ter treinado para alguma coisa, tem princípios de treinar. Eu quero ver alguém, tem alguém, daí tu fica cuidando, chegou, daí entrou mancando, vem cá, qual é o teu problema? Deixa eu orar, Pai, em nome de Jesus, destrua a enfermidade, sai, cura, você curou? Como é que tu tá? Melhorou? Um pouquinho, deixa eu orar de novo, ora de novo, melhorou, como é que tá agora? Não, mas pastor, mas eu vou estragar o culto, o Senhor está aqui, está no meio do louvor e eu vou curando. Isso é igreja, querido. Ou o pastor tem que descer da pregação e dizer assim, deixa eu ir curar lá. Se tu tem a vontade de curar alguém, é isso que tem que fazer. Agora imagina assim, cara, tu ter essas visitações doidas assim. Tu está deprimido. Quem já teve a experiência, talvez ouvi falar, Jesus nunca viu, mas quem já teve a experiência de ser abraçado pelo Espírito Santo? Eu tive. Há muito tempo. E eu me frustrava, porque às vezes a gente fica numa crise, será que o Espírito Santo parou de gostar de mim? O diabo coloca essas coisas na nossa cabeça. A gente vai lá, a gente ora, põe a mão no enfermo, profetiza, diz, curado. Daí não aconteceu nada. E diz assim, meu Deus, acho que Jesus não está gostando mais de mim. Não, é você que não está, é praticando. Eu me lembro que eu estava orando no meu quarto, lá em Santo Ângelo, na casa que eu tinha em Santo Ângelo. E aí eu ia para o encontro com Deus, era uma sexta-feira de tarde. E eu ia pregar, assim, Deus, eu não tenho nada para entregar lá, mas assim, eu preciso da tua presença, eu preciso que tu venha. O meu quarto encheu, e eu senti como se alguém estivesse deitando por cima das minhas costas, porque esquentou e me abraçava. Assim.
Meu Deus do céu, eu morri chorando. Mas vai rolar aí no chão. E aquilo não passava, mas eu chorei, não fiz esse drama, né? Fiquei quietinho, porque assim, não sai daqui, não sai. Chorei. Cara, quando eu cheguei lá no negócio, foi a primeira vez que me deram a oportunidade de pregar. Eu recém estava começando o pastorado. No negócio lá, quando eu pisei no negócio, eu comecei a pregar. E tinha tudo a pastorada antiga, o pessoal que trabalhava já. E a primeira vez que eu ia falar no encontro com Deus. Aí quando eu vi o meu pastor, presidente da igreja, deitado no chão, chorando por causa da palavra que tinha sido entregue, assim, eita, Deus está no negócio aqui. Não fui eu que falei. E depois o pessoal veio dizer assim, Aguinaldo, eu não sei. Mas eu já tinha visto você pregar em outros negócios na igreja, mas hoje você pregou com unção. E eu, eita glória. Aí começou o negócio. Sabe o que aconteceu? Todo o encontro com Deus que tinha em outra cidade, nesse lugar, para ministrar aquela ministração, me chamavam. Não sabe o que Deus fazia? A mesma coisa. Puf, aconteceu um negócio. Doido. Naquela ministração. Sabe por quê? Porque a experiência te forma em alguma coisa. Agora se eu dissesse, não, foi só essa experiência, então eu preguei várias vezes. Só que a experiência de ser abraçado pelo Espírito Santo eu não tive. Preste atenção a algo interessante aqui. O Senhor diz que quem cresce nele, no seu interior, fluiriam rios de água viva. Rios fluindo do interior. Sabe onde é que é o interior humano? Você sabia que as pessoas falam aí, eu não me lembro a ciência que fala exatamente sobre isso, mas que nós temos 2 cérebros. Um cérebro esse aqui que comanda todo o corpo. E qual é o segundo cérebro? Estômago. Estômago é o segundo cérebro. E as terminações nervosas, como se fossem os neurônios que comandam todo o restante das coisas, é o teu intestino. O cérebro é o estômago e os neurônios são o intestino. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria, isso é estudo científico. Mas agora eu vou dizer muito mais poderoso que a ciência, isso é Bíblia. A Bíblia já disse. Quando Paulo corrige esses homens aí amam o seu próprio ventre, está falando do estômago. São pessoas com a mente reprovada, amam a si mesmo. E sabe qual é a sede? Onde é que estão as tuas emoções? Não é no coração, querido, é aqui. Nervoso, dá dor de barriga, dá frio. Já sentiu aquele calafrio, aquele negócio, aquele mal-estar, a ânsia de vômito, alguma coisa muito horrível que dá? Porque o teu segundo cérebro está aqui, ó. As gastrites e todos os problemas manifestam onde? No estômago, no teu segundo cérebro. Olha a boa notícia que a Bíblia ensina e você não sabia. No seu interior, aqui, fluirão rios de água viva. E agora quer dizer, onde é que você comunica com o teu espírito? No homem interior. Não é aqui. Mudança de mente não é só transformar o teu pensamento, mas é trazer também o teu consciência, porque aqui é a consciência, é o conhecimento. Olha que doideira. Conhecer, a gente tem falado muito isso, traz libertação. Só que quando nós conhecemos, desce para o nosso coração. O coração que a Bíblia fala é o homem interior, não o órgão que pulsa o sangue, mas o homem interior, o lugar onde as nossas emoções são lidadas e controladas pelo Espírito de Deus. E uma coisa que eu vou te dizer para você, olha que coisa louca, as coisas de Deus estão no céu, você se concentra nele. Se você quer unção, você tem que se imaginar diante do trono de Deus. Tem um versículo para isso, dizendo que foi dado livre acesso para nós à sala do trono, nós podemos entrar pelo sangue de Jesus, então você pode ir lá, e daí você suga a unção. Agora, sabe o que é alinhar as 3 coisas? A tua mente, que é a parte que comanda as tuas emoções, o teu espírito, que é a parte que Deus comanda, e o teu corpo. Tu já viu, às vezes eu fico indignado assim, faz aí a posição para receber, que eu vou orar por ti. Daí o pessoal faz assim. Já viu a pessoa assim? Ele tem que dizer, querido, e os outros ficam assim. Quer receber o quê? Imagina com um presentão, ganhando o pula pirata lá do meu pai chegar e eu vou receber o quê, cara? Então assim, ó, faz aí uma posição de receber. Cara, tu tem que ficar loucão, mas... Diz assim, mas eu vou parecer um retardado. O problema é de quem achar que você é retardado. Porque as coisas espirituais não são naturais, são loucuras para o homem natural. Então o teu corpo tem que contribuir para o espiritual. Deus vai te dar algo hoje? Exatamente. Entra nos lugares celestiais. O que eu quero? O que eu preciso? Senhor, hoje eu estou entrando aqui. E tudo começa com a língua estranha. Tu começa olhando a língua estranha. Senhor, hoje eu estou precisando de alguma coisa. Vai lá, visualiza na tua mente e pega com o teu corpo. Mas pastor, isso é ridículo. Como que eu vou pegar? É ridículo, mas o pessoal lá do outro lado fazem tudo que é coisa física junto também. Pô, não sei se tu sabia, eu fiz muito tempo artes marciais.
Mas eu me lembro de um kata que eu decorei, não sei nem o que significa isso. Mas o primeiro dele era Ryan Shodan. Tu começava e tu ia. Sei decora até hoje. Kata. Vai ter kata. Sabe o que significa? Equilíbrio do teu corpo com o teu espírito. Quando tu está fazendo esses movimentos aqui, tu está chamando todos os poderes espirituais que constituem as artes marciais. Depois que eu descobri isso, nunca mais pratiquei o tal do... Tinha competição de kata na academia. E esse, eu sabia 4, 5 de cor. Conforme a faixa que tu ia mudando dentro do full contact, tu tinha que saber. Mas eu esqueci e fiz questão de esquecer. Esse eu me lembro todo ele ainda. Depois tem os chutes que tu dá, os avanços que tu faz, tem um monte de coisa. Bem legal assim. Mas isso são movimentos, preste atenção, físicos que comunicam o espiritual e as suas emoções. Agora o crente ele não pode nem levantar a mão para receber, né? Então se tu quer, imagina as coisas e traz fé, o que é? Trazer o que não existe para a realidade. Imagina lá, seja específico, o livro Quarta Dimensão te ajuda nisso. Cor, número, tamanho, o que tu quer e traz para a realidade espiritual. E colabora com as tuas emoções. Quer ver outra coisa? Então isso... Yes! Escreve isso aqui. Que isso aí? Meu Deus do céu. Hein? Não foi carne nem sangue que te revelou, minha esposa. Foi o Espírito. Não vou nem repetir mais nada para te não se perder. Entenderam isso? E isso é equilibrar as coisas que você precisa ter. Então, olha só. Deus está aqui, em você. Em você. Quando nos reunimos, Ele manifesta a sua glória, que é exterior. Quando você conseguir acessar o reino dentro de você, Ele vai te levar aos lugares celestiais que são externos a você. Vou repetir. Quando você acessa o reino dentro de você, Ele te leva aos lugares espirituais que são fora de você. E você tem os acessos. Acessar a unção. Isso aí você tem que fazer todo dia. Você tem que chegar lá e imaginar: Senhor, estou aqui, põe uma música legal, tranquilinha assim, de preferência instrumental, chega diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui passando. Isso é oração. Estou aqui passando tempo contigo e eu quero acessar. E daí tu vai lá, te imagina com Ele. E daí você passou, mas isso é ridículo, não. Você levanta as mãos para Ele lá e faz assim. Porque tem um versículo que diz em Deuteronômio 32:13 que nós vamos sugar a unção dele. E daí você suga a unção. Acho que é 32:13, né? Comer os frutos do campo e fez chupar o mel da rocha e azeite da dor perdeneira. Isso aí. Então, e você vai ter um momento. Quando que tu vai fazer isso? Acabou a bateria. Ou desligar o microfone. Não, mas tá pertinho aqui. Som. Tinha desligado o microfone. Obrigado. Então, assim, ó. Você vai fazer isso aí. Outra coisa, quando você quiser falar com Deus, primeira coisa, sugar um som, como é que é? Você, quietinho no teu quarto, sozinho, levanta as mãos para os céus, te imagina diante do trono de Deus como uma criança e pede para Ele: eu preciso da tua unção. Quando você pede, você recebe. A Bíblia faz. Professor, mas isso parece um ritual. Não, isso é coisa que está na Bíblia e que já não faz. E a gente quer ter unção sem acessar. Segunda coisa, para você falar com Deus, conversar com Deus. Deus, vem cá, Deus, por que tu não manifesta aqui, Senhor? Eu preciso de ti hoje, eu não sei o que. Estou muito atribulado, tá difícil. Me ajuda, Deus. Tu está falando com quem? Com Deus, né, pastor? Mas onde é que Ele está? Tu precisa gritar para Ele vir? Ele está aqui, no seu homem interior. Aí você senta. Aí você vai dizer assim: pastor, mas isso é coisa do diabo. Não, coisa do diabo, sabe? Olha o que o diabo ensina. Já ouviu falar a posição de lótus? Eu tenho até fundo musical. Deus o livre, misericórdia. Sai fora desse negócio. Você sabia que yoga, tudo são posições de culto? Chegou, caiu o negócio aqui. A posição de yoga, quem pratica yoga ou yoga, como dizem, são posições cultuais. E isso foi feito até para a questão sexual, chamado Kama Sutra. Kama Sutra não é pornografia. Kama Sutra são posições de culto. Kama Sutra são posições cultuais de culto da fertilidade. Para relacionamento, para conseguir coisas. Cada posição tem um demônio relacionado. E yoga, tem crente que faz yoga e que ensina
cada posição da yoga está relacionada com um demônio. Não pode, pastor? Sim. Porque são ciências orientais dadas por demônios, por anjos caídos. São ciências de anjos caídos, para confundir os santos. E aí, vamos dizer assim, como é que a gente vai fazer, pastor? A acupuntura, cada pontinho que tu crava a agulha, relacionado com o demônio. Mas não pode, pastor, a gente faz lá, não. O pessoal atleta, não quer assustar a gurizada, de repente fala alguma coisa desse negócio aí. Mas quando machuca, ele enfia essa agulhinha lá, vai dar uma linda, o negócio massa, melhora. Lembra do Karate Kid, o antigão, aquele, né? Depois que o guri se machucou, o velhinho chegou lá e... Quem assistiu a série e curou a perna. Sai daí, sarava. Deus me livre. E o mais atual, o guri fez, o Daniel San fez lá. E, médico, bem assim, porque não. Mas quem acessa tem isso aí. Agora, como é que a gente acessa o homem interior? Você senta confortavelmente, onde você quiser. Põe a mão no teu estômago. Põe a mão no teu estômago. Baixa a tua cabeça. E conversa com Deus. Como? Pai, eu sei que tu habita em mim. Espírito Santo, eu sei que tu está em mim. Muda. Não parece estranho? Tu tá com alguém no teu lado. Tu já viu aquelas propagandas? Às vezes tem até meme na internet, né? As mães desesperadas, nanando a criança e procurando: onde é que está minha filha? Onde é que está minha filha? Já viu isso? De tão estressado que ficam às vezes. Às vezes está com a criança no peito e está desesperado: onde é que eu botei minha filha? Procurando. Mas está com a criança no peito aqui. Tão desligado. É a mesma cena. O pessoal está com... O Espírito Santo está no teu lado, está em você. Deus, Deus, cadê você? Está em você. Para de gritar como se ele não estivesse contigo. Senta ali e coloca. Quer se abraçar? Quer um abraço do Espírito Santo? Se abraça e começa a orar em línguas. Põe uma musiquinha tranquila e ora em línguas, ora em línguas. Depois diz assim: Espírito Santo, quero ter uma experiência contigo, me abraça. Mas não é chegar assim: entendi, pastor. Abraça aí! Sabia que não funcionava. Isso é continuidade. É hoje, começa amanhã. Vai ter um momento, e daí o cara que estava relatando isso aí, teve um momento que não teve jeito. O Espírito Santo veio na minha vida, me abraçou, eu senti a presença e eu não consegui sair do quarto. Fiquei horas, quando eu acordei, fazia horas que eu estava lá e recebi muito de Deus. Só que não é instantâneo, não é miojo que tu põe 3 minutos no fogo e está pronto. São coisas, eu estou te ensinando coisas que acontecem. Sugar unção, falar com Cristo, ser abraçado por Ele. Amém? Essas são as 3 coisas que nós podemos fazer. E Deus vai trabalhar muito. Você pode sugar unção. Você pode falar com Ele no seu homem interior. E você pode ser abraçado por Ele. A partir desse relacionamento, quando você vai começar a ouvir a voz de Deus falando ao teu coração e às vezes até mesmo ao teu ouvido, os teus sentidos serão aguçados. Eu quero orar por você. E tomara que mais de hora aqui falando contigo, que você consiga associar muita coisa. Eu quero conhecer esse Deus sobrenatural. Começar a viver as coisas profundas de Deus. Eu quero investir meu tempo. E tem aspectos de provisão, tem cada coisa assim poderosa que Deus pode fazer. Mas depende de você passar tempo com Ele. É passar tempo com Ele. Eu estava falando com a minha filha hoje, na parte da tarde, no momento que nós sentamos juntos, explicando um versículo que as pessoas não entendem. Jesus, olha, lá no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. Ele fala: os passarinhos, eles não plantam, não fazem nada e o Senhor alimenta. Depois ele diz assim: olha os lírios dos campos. Eles não tecem, nem fiam, ou seja, não fazem roupa. Todavia, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E daí a gente fica dizendo: como é lindo o lírio. Gente, pelo amor de Deus, o lírio é bonito. É uma planta muito bonita. Mas para te dizer que nem Salomão, que foi o homem mais rico que existiu na história, se vestiu como qualquer um deles, ele não está falando da beleza do lírio comparado com a riqueza e as roupas que o rei poderia ter. Ele está falando de uma vestimenta que Salomão não experimentou.
a vestimenta de Cristo. Porque quem veste o lírio e faz ele existir ou deixar de existir sem preocupação nenhuma, em total dependência a Deus. Salomão tinha todo o dinheiro, mas não conseguia depender de Deus da forma que um lírio do campo, com a sua beleza e simplicidade, consegue. O que Jesus estava ensinando é o seguinte: não adianta você ter muito dinheiro, se ele não te revestir. E a Bíblia fala que quando nós nos batizamos, nós somos revestidos de Cristo, que as nossas roupas, vestes de justiça é Jesus. Se você não se revestir de Jesus, cara, tu pode ter a roupa mais legal, tu pode ter o ouro mais top pendurado em você, mas não vale nada. O que você precisa ser revestido é de saber que Deus é o teu Senhor, e Ele quer prover em todas as áreas. Ele quer te levar a lugares que você não conhece. Ele quer fazer você conhecer as dimensões do reino. Existem dimensões do reino que estão além do físico. O físico é apenas o lugar da manifestação da glória de Deus, e Ele quer instrumentalizar você. Você só está nessa terra para provar e ver que o Senhor é bom e experimentar as coisas dele que tem aqui. Pastor, eu queria isso aí. Tu quer isso aí mesmo? Então fecha os teus olhos e começa a orar. E se você tem o desejo de ver esses negócios assim: pastor, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer, eu quero ler isso aí, eu quero experimentar, eu quero ver onde é que está escrito, eu quero ver, assistir os vídeos, eu quero experimentar, eu quero mergulhar, eu quero ser essa pessoa, eu quero poder entrar contigo na Kombi que vai ter daqui uns dias. Nós vamos ter uma Kombi aí para fazer uns negócios. E sair por aí loucão, pastor, curando pessoa, expulsando demônio, vendo as coisas de Deus e muito mais. Eu quero entrar no meu quarto e poder conversar com o sobrenatural. Chega de rezar, eu quero simplesmente me relacionar com o Deus que habita no meu interior. Se tu tem esse desejo de conhecer, você precisa ter no teu coração um simples entendimento. Eu vou ler para você aqui: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Hoje foi ensinado 3 coisas que você pode praticar todos os dias, mais de uma vez por dia, se você desejar. E você pode ser cheio de Deus. Primeira coisa, sempre, em cada uma das coisas que eu falei para você, a oração em língua tem que estar acontecendo contigo. Você tem que começar a praticar a oração em língua. E aí você faz o livre acesso. Aí você faz que esse beber da unção. Você fala com o seu homem interior, com o teu espírito conectando com Deus, que Deus é espírito e nós adoramos em espírito. E você abraça o Espírito Santo e você vai sentir o abraço dele. E posteriormente você vai começar a ouvir a voz dele falando no teu coração todos os dias. Por quanto tempo, pastor? Eu não sei, eu não posso te dizer. Eu só sei que ele vai fazer porque a palavra dele diz que ele faz, e ele é fiel naquilo que promete. Se tu tem esse desejo, essa loucura assim, eu não sei. Eu falei antes ali dos meninos que treinam o futebol. Eu não sei quanto tempo eles passaram da vida dele treinando. Cara, eu não consigo dar 3 embaixadinhas, sou um perno de pau no futebol, mas nunca treinei. Mas agora eu tenho 1,68 m e ganhei campeonatos de basquete de rua, de cara gigante de mais de 2 metros, porque eu treinei muito basquete, muito. Eu não saía da quadra de basquete, eu fazia cesta de 3 pontos da lateral, fazia arremesso de lance livre, eu não errava, driblava, treinava com as 2 mãos, treinava todos os dias, porque eu era baixinho, mas assim, mas eu vou jogar basquete porque é o jogo que eu gosto. E eu joguei na minha adolescência e na minha juventude muito basquete, e jogava bem, modéstia à parte, jogava muito bem, porque eu me dediquei em fazer e não desisti. Quanto mais difícil eu era, mais eu buscava. Eu quero dizer para vocês, os meninos ali sabem dessa luta aí, da questão do futebol, que não é fácil ter um sonho, chegar em algum lugar. Eu quero dizer para você, é o mesmo ímpeto que tu faz nas coisas da vida física, você precisa empregá-lo na vida espiritual. Se você fizer as mesmas coisas no teu esforço, aquilo que tu faz para conseguir um trabalho, para entrar numa faculdade, para fazer qualquer coisa, e você começar a colocar na vida espiritual, Deus vai te alavancar de uma forma sobrenatural, e você vai começar a ver, provar e ver que o Senhor é bom, que Ele te colocou nessa terra para fazer algo diferente. Não é para ser religioso, não se trata de vir aqui no sábado, se trata de viver Jesus, se trata de manifestar o reino na tua casa, onde você estiver. É lá no campo de futebol jogando, é no trabalho, é na quadra de basquete, é na quadra de tênis, é onde você está fazendo o que você está fazendo, é trabalhando, é no computador, é cortando o cabelo, é lavando a louça. Deus quer te levar a dimensões espirituais, as dimensões do reino, que o nome dele vai ser glorificado, e as pessoas vão ver que Deus existe e é real, e Ele quer isso com você. Se você tem o desejo de entrar nessa dimensão espiritual,
não é fazer voto. Eu não vou te comprometer aqui para fazer voto e você pecar não conseguindo cumprir. Mas se no teu coração algo está incendiando nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você: ei, eu quero te apresentar um lado que você não conhece. Eu quero que você mergulhe num Deus que você não conhece. Eu quero viver em você e fazer coisas através de você de uma forma que você não experimentou ainda. E você que tem isso no teu, queimando o teu coração aí no teu interior, e você quer ver essas coisas, eu quero te chamar para vir aqui à frente e eu vou orar por você. Eu vou orar por você e a unção do Senhor está nesse lugar. Há uma unção forte nessa casa. Há uma unção nesse momento aqui, porque o Espírito de Deus que está em você, pode chegar bem perto do altar. O Espírito de Deus que está em você, ele quer ser liberado. Ele quer ser liberado. Você tem que sonhar, você tem que acordar pensando nessas coisas de Deus. Deus, eu quero isso para mim, eu quero te conhecer assim. Começa a dizer: Senhor, eu quero te conhecer assim. Eu quero experimentar algo do Senhor extraordinário. Eu quero te conhecer de uma forma extraordinária. Você tem esse desejo? Primeira coisa, todos vocês aqui já entregaram a vida para Jesus. Se você não entregou a vida para Jesus, assim, eu fiz a oração de confissão, disse: Jesus, vem morar no meu coração. Se você não fez isso, eu quero que você sinalize aí: eu nunca entreguei minha vida para Jesus, pastor. Daí você levanta a mão se você nunca fez isso. Porque o princípio é ser do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos já têm uma vida com Cristo, de conhecer, pertencer. Eu quero dizer para vocês: vocês são salvos. E a vida de vocês nessa terra não é uma luta contra o inferno, não. Vocês não têm nada a ver com o inferno, nada a ver com o diabo. O que vocês têm no seu interior, através do Espírito Santo, é uma vida de glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Então eu quero orar por você, e que você aí no seu interior comece a dizer: coloque uma mão, eu quero que você coloque aí no seu ventre, em cima do teu estômago, e a outra mão você levanta bem alto ao céu. A mão que está aí no teu ventre vai conectar com o Espírito Santo que habita em você. E a mão que está levantada no céu, você está dizendo com o teu corpo que você crê que há bênçãos no céu liberadas para você, e que o Senhor Jesus quer te dar nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, sobre esses jovens que aqui estão, em nome de Jesus, Pai, há uma sede, há uma fome nessa casa. Ó Deus, de te conhecer como um Deus poderoso, como um Deus que não é algo distante, mas alguém que habita em nós. Comunica, Espírito Santo, no nosso homem interior. Comunica com o nosso espírito. Oh Senhor, nos faz ver as suas maravilhas, Senhor. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Enche os teus filhos nesse momento. Espírito Santo, nós queremos experiências. Nós queremos experiências nessa noite, Pai. Que nesse momento seja desbloqueado na vida dos teus filhos toda a religiosidade. Em nome de Jesus. Caia por terra toda a religiosidade. E que eles comecem a acessar lugares espirituais no Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo comece a falar, e que na busca deles, ó Pai, nessa fome e nessa sede, eles possam se encontrar em Ti, e que eles possam estar em Cristo, e Cristo neles de uma forma poderosa, ó Pai, que eles possam desfrutar de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Eu abençoo a vida dos teus filhos e libero sobre eles a tua unção, em nome de Jesus. Receba a unção do Senhor. Você que crê, fecha a tua mão recebendo o que o Senhor está te dando. Oh Deus, em nome de Jesus, que sejam cheios da tua unção, ó Deus, e o comunicar infalível do Senhor venha, ó Deus, transbordar rios no interior, rios no interior. Aperte aí a tua barriga, rios fluirão do teu interior. Pode baixar a tua outra mão, rios fluirão do teu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rios fluirão do interior, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que recebe aplauso do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.